Boa tarde a todas, todos e todes que estão aqui, presentes aqui no palco da praça e também circulando pela feira. Eu faço um convite para que venham aqui ouvir um debate super fundamental quando a gente fala em formação de leitores, porque a gente está falando da formação dos professores, né? Formar leitores, formar professores, o que isso significa. E, para mediar essa mesa, eu convido e tenho o maior prazer em receber Marisa Lajolo, autora de inúmeros livros, entre eles Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, pela editora da Unesp. Marisa é professora aposentada na Unicamp. Um prazer recebê-la, Marisa. Temos também a professora Diana Navas, mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo, doutora em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Aveiro, em Portugal, atua como professora do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária no programa de Língua Portuguesa da PUC de São Paulo. Um prazer, Diana, ter aqui. Quero chamar também Ana Bárbara, professora de Educação Infantil na Rede Municipal da cidade de São Paulo há 17 anos. Atualmente é formadora de formadores na Divisão de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo e mestranda no Programa de Literatura e Crítica Literária na PUC de São Paulo. Boa mesa para vocês. Tá ligado? Muito obrigada pelo convite para estar aqui conversando com todo mundo, particularmente com a Ana Bárbara, com a Diana, minhas colegas na profissão docente, né? E com vocês também, meus colegas professores. Eu acho que essa mesa está acontecendo num momento extremamente oportuno. Não é? A questão da formação dos professores, ela é algo que preocupa todo mundo que em algum momento da vida pensou em ensino, pensou em escola. Eu gosto muito de pensar que a formação de professores, para que eles sejam efetivamente mediadores de leitura, supõe que os professores sejam bons leitores, que os professores leiam. E, nesse aspecto, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente bom, porque é um momento em que, por exemplo, a Rede Municipal de São Paulo tem um acervo de literatura infantil fantástico. O que eu acho que, num certo sentido, é necessário é que haja condições e incentivos, sobretudo condições, para que os professores acessem e leiam esse acervo todo. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando um curso numa cidade do interior e também a gente tinha um bom acervo de livros infantis. O curso era o dia inteiro, né? E 1 hora de cada dia era dedicado à leitura daqueles livros do acervo. E todos estranhavam. Mas a gente vai ler para quê? Até que veio uma autoridade e disse assim, mas o que eles estão fazendo, professora? Eles estão lendo. Mas eles estão só lendo? Eles estavam só lendo. O que é uma coisa que não é assim uma situação rara, né? Eu tenho a impressão que há muito pouca confiança na importância do ato gratuito de abrir um livro e ler esse livro. Eu atualmente dou aula na Universidade Mackenzie, curso de letras, e, portanto, eu trabalho na formação de professores de português. E, de repente, eu me dei conta que os meus alunos não sabem ler. Vírgula, ponto e vírgula, ponto final, interrogação, exclamação, são meros enfeites da página. Não há nenhuma consciência e, portanto, não há nenhuma prática de uma leitura que seja significativa. Eu não sei como é que isso rola nas escolas municipais, nas escolas de primeiro grau, mas eu acho que é uma coisa absolutamente fundamental. A experiência de uma leitura oralizada que faça sentido. E, num certo sentido, isso é prioritariamente básico a qualquer discussão posterior, como essa hoje da questão da censura. Como eu já disse, a gente está vivendo um momento terrível
em que cada um se julga dono de uma verdade universal. O que eu acho que não é bom, ninguém deve poder ler. A vítima da hora é o Ziraldo, e o seu livro O Menino Marrom, né, que é um livro que foi criticado, que algumas cidades de Minas Gerais retiraram esse livro do acervo, e juro, qualquer pessoa normal que leia esse livro não vai achar que esse livro tem absolutamente nada que possa prejudicar as crianças. Ao contrário, é um livro muito interessante, porque é um livro em que, ao contrário de outras coisas do Ziraldo, que são muito curtas, esse livro do Ziraldo é um romance. E ele conversa com o leitor. Tem horas que ele diz assim, olha, eu acho que você talvez não queira ouvir isso, mas eu quero falar, eu estou com a caneta na mão. Então, é um livro muito maduro, muito sofisticado, muito interessante, que não tem razão nenhuma para ser censurado. Aí, pensando sempre naquela maravilha dos PowerPoints que a gente mostra slides, existe um cartoon do Ziraldo, que é mais ou menos antigo, né, que é Abaixo a Censura. É uma faixa segurada pelas personagens dele, né, pelos Fradinhos, pelo Enfield, etc. Pelos personagens dele, o cangaceiro, os dois Fradinhos. E discutir a censura. Hoje, talvez a propósito desse livro do Ziraldo, seja uma forma importante da gente pensar a formação do professor. Só para encerrar, eu acredito que a formação do professor tem que se fazer pela leitura múltipla de todos os tipos de livros, e o professor precisa ter tempo no seu exercício profissional e na sua formação para esse exercício profissional. Ele precisa ter tempo para ler livros, e ele precisa que esses livros lidos sejam discutidos por outras pessoas que também leram esses livros. É que nem acontece com novela e com série da Netflix. Você assiste, você discute, você quer saber o que vai acontecer, etc. e tal, ok? Bom, e para ajudar nesta momentosa discussão da formação do professor a partir do momento sensório que a gente está vivendo hoje, a gente tem aqui duas pessoas extremamente especiais, a Ana e a Diana. Vocês veem que é um nome que já combina, né? Que já dá rima. Então, eu passo a palavra primeiro para a Diana. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu estou extremamente feliz em poder estar aqui. Então, queria muito agradecer ao convite feito pela Diana, pela Patrícia. E digo especialmente feliz porque a Marisa, para mim, sempre foi o meu referencial. Então, muito do que eu sei sobre literatura infantil e juvenil foi a partir das publicações dela, e também estar com a Ana, com quem eu compartilho o espaço do mestrado na PUC de São Paulo, e tenho a alegria de ver aqui também outros alunos do nosso programa, outros professores. Então, é, de fato, muito prazeroso a gente poder estar aqui numa tarde bonita como essa e falando de algo tão bom que é literatura e que é essa necessidade de se formar professores leitores. Quando me chamaram para essa mesa, eu comecei a pensar um pouquinho no meu percurso de formação como leitora, né? Antes da professora Diana, quem foi essa leitora Diana e como é que essas duas se conversam? Eu não sei se vocês também já pensaram isso. Vocês conseguem se lembrar de qual foi a primeira obra literária que você leu? Uma obra que tenha marcado você? Eu parei para pensar nisso. E a obra que me vem é A Fada que Tinha Ideias, da Fernanda Lopes de Almeida. Eu não sei se aqui todos conhecem a Fada Clara Luz, mas ela, eu acho que foi a primeira personagem que está ali no meu imaginário e que fez com que eu tivesse, né, o prazer de, na época, ter lido esse livro por meio do espaço da biblioteca na escola
Mas depois, mesmo adulta, quando eu encontrei esse livro, eu fiz questão de tê-lo, porque é uma memória afetiva. E eu digo que junto com essa sementinha, eu fui olhando assim e pensando nesse percurso, o quantos outros, né, personagens foram se juntando nessa minha trajetória e o quanto isso me ensinou. Porque quando a gente fala em literatura, e aí para mim está a grande magia dela, ela fala com a gente, mas de uma forma diferenciada. Eu digo que eu aprendi muito mais sobre amizade, lealdade, a luta contra questões que as pessoas julgam impossíveis, lendo Dom Quixote. E não, por exemplo, lendo um compêndio sobre, né, o que é, por exemplo, lealdade. Eu tenho certeza aqui que quando eu falo olhos de cigana oblíqua e dissimulada, não tenha um aqui que não venha a imagem de Capitu. E eu digo imagem porque a gente cria, de fato, essa personagem. Cada um de nós tem a sua Capitu aí internalizada. Eu não lembro, por exemplo, uma frase que eu li hoje de manhã nas notícias do jornal. Mas eu lembro, sempre repito que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, que é a frase final de Revolução dos Bichos. Então, a literatura tem esse potencial de fazer com que a gente aprenda, ainda que ela não esteja a serviço de nos ensinar nada. Me incomoda muito quando as pessoas falam assim, eu quero tratar de tal tema, que livro você sugere? Eu falo, literatura não é só tema, né? Vamos pensar que a literatura tem um jeito diferente de falar com a gente, que nos provoca, nos inquieta, nos faz refletir, e por isso é que a gente não esquece dessas passagens, por isso é que quando você lê alguns trechos, você diz, ele escreveu isso para mim, ou como é que eu não fui capaz de dizer isso? É exatamente o que eu penso, o que eu sinto. Então, ela tem esse estilo provocador. E a gente, como professor, repete isso constantemente para os nossos alunos. Olha, é importante ler, você precisa ler. Mas será que quando a gente para pensar, agora em nós, para além da sala de aula, nós somos leitores? Se eu perguntasse para você agora, qual foi o livro que mais te marcou na vida? Talvez esse você lembra. Mas eu falo, e qual foi o último livro que você leu que não tenha sido para utilizar na sala de aula? Porque, infelizmente, às vezes as leituras que a gente acaba fazendo são as nossas leituras por obrigação, porque vamos levar aquele texto para a sala de aula. Mas e uma leitura sua? Se eu perguntar agora, que livro você está lendo? Será que a gente tem a mesma facilidade para responder a isso? Então, são inquietações que nós precisamos nos colocar, porque eu sempre uso uma frase que é: a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Quer dizer, eu posso dizer para o meu aluno que ler é importante, mas se eu também não tiver isso como uma paixão, e eu não gosto de falar em palavra hábito, porque parece que hábito é uma coisa que a gente é obrigado a fazer, você tem o hábito de escovar os dentes, hábito de tomar banho. Eu falo que ler é paixão. Pelo menos para mim, funciona assim. Se eu não leio algumas páginas por dia, parece que está me faltando alguma coisa, parece que eu estou sem tomar banho. Então, eu preciso disso. O quanto a gente é apaixonado a ponto de despertar esta paixão em nossos alunos, né? Naqueles que nos rodeiam. E aí, quando eu digo isso, é claro que a gente sabe dos grandes impasses que existem dentro desse percurso. Um deles, sem dúvida, é a questão do tempo. Muitos vão falar assim, Diana, eu tenho que trabalhar em mais de uma escola, não sobra tempo para ler.
E é verdade, a gente tem vida cada vez mais corrida, mas a gente também não pode negar que a gente desperdiça um grande tempo nas telas e, para isso, a gente encontra um tempinho. Então, talvez seja uma questão de equilibrar também esse tempo. Mas, a meu ver, não é só o tempo que é um empecilho. Isso tem muito a ver com a nossa formação. E quando eu falo em formação, eu estou pensando até na formação acadêmica. Quando nós estudamos, por exemplo, letras, pedagogia, infelizmente, muitas vezes nos cursos, o que ainda predomina é aquela literatura ensinada de forma historiográfica, em que você tem ou teoria, ou características de movimentos, ou exemplos de autores, mas o que a gente lê de literatura mesmo. E como a Marisa colocou, o que a gente lê sem ter que fazer alguma coisa depois. Normalmente, a leitura para fazer prova, normalmente, e o que vai acontecer é que a gente vai replicar depois esse papel quando somos professores. Quando, às vezes, eu vou fazer formação e eu falo, olha, a gente tem que fazer a leitura por fruição, é ler. Ah, mas só ler? Olha a frase que se repete na história da Marisa, na minha, porque as pessoas acreditam que deva estar atrelado a algo. E aí eu queria muito compartilhar isso um pouco com a Ana, porque a Ana tem essa atuação na prática. E acho que a Ana pode nos falar um pouco, né, Ana, de como isso acontece dentro da educação infantil, e vocês vão ver que se replica em todas as fases, mas como é que ela vê isso na prática e mais do que isso, né? O que a gente pode fazer para mudar também esse percurso? Porque o nosso propósito não é identificar assim, então a culpa é do professor. Não, até porque o professor não é o único responsável por formar leitores. Mas como é que a gente vivencia isso na prática? Então, queria te ouvir também, Ana. Bom, boa tarde. Assim como a Diana, eu quero muito agradecer o convite da Diana e da Patrícia para estar aqui nessa mesa, que é um prazer, uma honra estar com a Marisa, com a Diana, que é minha professora lá no curso, no mestrado na PUC, São Paulo. Faço mestrado em crítica literária e também estou vendo alguns rostos aqui conhecidos, algumas professores da rede municipal de São Paulo, onde eu atuo. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para falar um pouco desse trabalho de formação de professores, na educação infantil especificamente. Então, enquanto a Diana falava, eu também fui acessando algumas memórias aqui e fui até reformulando um pouco como eu iria me apresentar, porque a Diana ela resgatou a memória dela lá da infância, do primeiro livro, e eu resgatei a minha memória de professora de educação infantil, quando eu entro pela primeira vez, lá em 2007, e eu gosto de pontuar a educação infantil, eu falo dos bebês de colo. Eu trabalho com crianças na creche de 0 a 3. Então, foi nesse espaço que eu me constituí professora. 17 anos na rede municipal de São Paulo, e há 3 anos estou na formação, saio da sala e vou lá para a SME trabalhar na formação de professores. Então, eu trago aqui essa constituição de professora, que esteve nesse tempo todo com os bebês e com as crianças, e agora tenho esse olhar lá na formação para o que acontece na rede. E eu estou lembrando que, quando eu começo na educação infantil, na Prefeitura de São Paulo, lá na cidade de Tiradentes, eu estava no 2º ano de letras. Eu não sou pedagoga, eu fiz letras e entrei na educação infantil porque eu fiz o magistério, aquele curso que já está extinto, mas eu fiz o médio com magistério. E lembrando do primeiro livro que eu li para os bebês e para as crianças, eu tinha uma turma de crianças de 3 anos para 4, e eu quis ler A Bruxinha, da Eva Funari. Tem uma série, né? Eu até comecei a procurar aqui, que foi lembrando disso, eu queria achar a capa, mas o que é curioso pensar nesse lugar de professora que lê para bebês e crianças? Era um livro-imagem. Naquele momento, eu fui narrando a história que eu estava criando ali. Então, eu parto desse meu próprio não saber, dessas dificuldades que eu, enquanto professora, também tive, trabalhando com os bebês e com as crianças, que eu fui me formando
a parte para poder entender melhor qual era esse meu lugar de mediadora. E hoje eu olho para a rede lá, depois de muito tempo, depois de erros e acertos, depois de buscar mesmo formação. Eu falo muito disso, que a gente busca formação fora, professoras e professores precisam buscar formação fora da rede, muitas vezes para ter acesso a um olhar diferenciado. E hoje, quando eu estou lá, apesar do lugar que eu ocupo, eu sou só uma formadora, mas eu lembro da Bárbara professora correndo de um lado para o outro atrás dessa formação e tento carregar esse olhar para o meu trabalho lá e também ter esse olhar generoso até quando eu penso nos processos formativos, porque nós sabemos que, como estávamos conversando ali, a rede municipal de São Paulo ela tem um acervo incrível de livros. Isso não é propaganda, gente, isso é real mesmo. Qualquer pessoa que acesse vai ver, e não é de agora, isso é um histórico que já tem na rede, de livros em grandes quantidades, acervo diverso. Mas por que, quando eu chego nas escolas, eu, como formadora, vou lá visitar as unidades, aí eu lembro também do meu percurso enquanto professora, e nós encontramos livros, muitas vezes, guardados nos armários, apesar da quantidade. Ou nós percebemos a dificuldade quando eu visito uma unidade, quando eu penso em uma formação que eu estou mais perto das professoras e eu começo a falar um pouco sobre o trabalho, sobre a importância da literatura como uma experiência com a arte, que é essa defesa que nós fazemos, e nós percebemos a surpresa das professoras, muitas vezes, ao ouvir isso. E por quê? Por que elas ficam surpresas? Porque, como a Diana falou aqui, a professora de educação infantil ela vai carregar o histórico dela de aluna. Como foi que ela viu? Como que a literatura foi apresentada para ela na escola? Foi essa literatura, a leitura, que pedia algo depois. A leitura não bastava por si. Ela precisava de uma prova, precisava de algo. Então, quando essa professora está com os bebês e com as crianças, ela está muito bem intencionada, ela quer fazer o melhor. A gente não tem nenhuma dúvida disso. A gente sabe disso. E qual vai ser a busca que ela vai ter? Eu preciso apresentar alguma coisa a mais. Essa leitura, por si só, de repente, ela não é suficiente. Então, vai se buscar, muitas vezes, a atividade. E a gente entra naquele campo da leitura ali utilitarista, ou as próprias histórias que são selecionadas para serem lidas, são aquelas que vão carregar algum tipo de lição. Então, muitas vezes, o nosso acervo ele é constituído por livros muito bem escolhidos por editoras diversas. Inclusive, andando por aqui, eu vou vendo alguns dos livros que nós temos na rede, em algumas das editoras. E por que muitas vezes as professoras vão sempre escolher os mesmos livros para ler, enquanto nós temos um acervo diverso? Porque a formação delas é essa. Elas se formaram assim na escola, eu posso falar porque eu me formei assim na escola, e os cursos de formação de professores não garantem esse lugar, essa formação sobre leitura literária. Muitas vezes, quem fez pedagogia, como eu falei, eu não fiz, e ainda apresentei aqui, comecei com vocês apresentando um certo equívoco meu no primeiro livro que eu fui ler, eu fiz letras, mas como que nos cursos de formação de professores de educação básica a literatura é apresentada? Como a Diana estava falando antes de a gente chegar, muitas vezes num perfil histórico. Então, você vai ter uma historiografia da literatura, vai falar dos contos de fada, mas e a mediação? Mas e a experiência? Quando a Maria Emília Lopes fala que o bebê que folheia um livro, puxa para frente e para trás, ele está num território da arte. Eu sempre começo as minhas formações com essa citação, porque é esse lugar que a gente fala, mas não é esse lugar que foi apresentado para as professoras. Então, qual que é o desafio que eu percebo que nós temos? Ter os livros nas escolas não basta. Esse é o início de um trabalho, mas essa aproximação das professoras, dos professores, falo sempre professoras, né, no feminino, vocês sabem, a nossa rede é composta majoritariamente por mulheres, mas a aproximação desse acervo, um conhecimento, um olhar para esses livros literários em outro campo, no campo da arte. E nós temos experiências muito interessantes na rede, eu estou falando isso, mas eu estou olhando aqui para algumas pessoas conhecidas, estou lembrando, quando eu visito algumas unidades que a gente vê, tem muitos trabalhos que estão rompendo com esse espaço, os livros estão chegando nas mãos dos bebês e das crianças, mas é algo muito inicial ainda.
E aí nós percebemos outra, vamos percebendo mais lacunas, né? Cada vez que a gente identifica uma questão, a gente chega em outra, que é a professora leitora na vida, não só para os bebês e para as crianças. Outro dia, estou também com uma memória recente muito aqui afetada na minha fala, que é da jornada pedagógica que nós tivemos semana passada, e uma professora virou para mim e falou: mas o que você lê? Pergunta que ela fez. Eu falei: olha, eu leio bastante coisas, mas gosto muito de livros ilustrados, não só com viés da educação infantil, não porque eu gosto de ler para os bebês e para as crianças, mas porque eu me alimento dessa leitura, me alimento no melhor sentido, tá? Ela me constitui, eu acho que a leitura de imagens ela é muito profunda. Leio outras literaturas, fui conversando com ela, ela falou: não, mas e autoajuda, você não lê? Eu falei: não, não leio. Mas por quê? Você é contra? E eu percebi, naquele momento, que a professora ficou curiosa, porque, quando eu falei sobre os livros com viés utilitário para os bebês e para as crianças, que esses livros não eram a melhor leitura, isso incomodou, e eu gostei que ela levantou e fez uma fala assim para mim, me questionou. Porque ela ficou incomodada de alguma forma, e ela queria entender melhor por que ela não deveria ler aqueles livros para os bebês e para as crianças se o adulto lê livro de autoajuda. Então, esses questionamentos eles vão chegando para a gente, e nós vamos cada vez mais percebendo as necessidades, aonde nós temos que atuar, o quanto os livros literários, pensando na professora, no professor adulto, também é importante ter nas unidades. Gente, eu estou falando bastante, aqui eu vou voltar para a Eu queria passar de novo a palavra para vocês, mas eu queria entrar agora na questão da leitura no mundo digital. E a leitura no mundo digital, junto com a questão do tamanho dos textos, né? Porque eles leem muito, né? Facebook, Instagram, essas coisas todas são pequenas narrativas que são lidas, que são respondidas, que são interpretadas. E eu tenho a impressão que a escola se dá mal com isso. Ou melhor, que a escola não lida com isso de uma forma produtiva, digamos assim. Mas queria ouvir um pouco vocês. Só para avisar mais uma coisa, mais um tempinho e a gente vai abrir a discussão para quem tiver questões a serem apresentadas, ok? Então, Marisa, eu gostaria de pontuar, até antes de entrar nessa questão do digital, acho que uma questão importante que a Ana traz, que é a do acervo. É importantíssimo isso que nós temos na rede de São Paulo, mas, infelizmente, a rede de São Paulo é ainda assim uma exceção diante do cenário brasileiro. Mesmo dentro do estado de São Paulo, quando você visita algumas escolas estaduais, quando você sai de São Paulo, a gente sabe que o acervo é limitadíssimo, que muitas vezes o professor é quem tem que investir na compra de livros se ele deseja levar livros de qualidade para a sala de aula. Então, é importante a gente também pontuar o como não é simplesmente uma responsabilidade desse professor, né? Porque, como a Ana disse, o professor tem a boa vontade. O que falta, né? Um bom acervo, muitas vezes, essa formação continuada. E aí eu entro na questão que a Marisa trouxe. Eu acho que a gente tem... a escola, ela ainda é muito fechada mesmo para essa questão do digital, mas eu confesso que eu acredito que há coisas que o digital ainda não pode substituir. Eu sou a defensora do impresso. Por quê? E não sou contra a leitura digital, mas eu acredito que as minhas pesquisas mais recentes são sobre a materialidade do livro. Quando a gente fala na leitura de um livro, principalmente se a gente pensar nessa produção que tem sido direcionada para crianças e para jovens, a gente percebe que elas são livros que são constituídos a partir de diferentes linguagens. Nós estamos falando do texto literário, nós temos a ilustração e hoje muito bem aproveitado o projeto gráfico, o design. Então, a leitura nessas obras, ela começa pela capa, pelo formato, a gramatura do papel. Tudo isso é narrativa.
tudo isso precisa ser aprendido a ser lido. Então, eu acredito que a gente deva, enquanto professores, mesmo que buscando, né, quebrar essa... É uma barreira muito desafiadora, porque as telas estão na nossa vida o tempo todo. Mas levar o que não está nas telas. Porque quando eu tenho a oportunidade de manusear um livro como esse, entender que um formato tem um significado, que uma cor tem um sentido, isso amplia as possibilidades de leitura. E, por outro lado, é mais um desafio que se coloca ao professor. Porque quando a gente fala no professor ser leitor, ele precisa agora ser um leitor, mas não só leitor do literário. Então, quer dizer, se ele já tinha que construir um repertório de literatura, agora ele tem que construir um repertório que é de leitura de imagens, que a Ana muito bem colocou. O que a gente faz diante de um livro-imagem? O que a gente faz? Como é que isso se lê? Isso é literatura? Então, é um outro repertório a ser conquistado, e até porque a gente é cercado pelo visual, mas a gente não sabe ler imagens, isso é fato. A gente não é educado para essa leitura. E, além de tudo, agora a gente tem essa questão de também ter que ser, de certa forma, alfabetizado nessas questões de materialidade, do design. E, às vezes, o professor fala, não, eu sou incapaz de ler todas essas linguagens, então eu vou pegar aquele livro mais tradicional, aquele autor que eu já conheço. Só que quando a gente faz isso, a gente esquece que a bibliodiversidade é essencial para a formação de um bom leitor. E é esse leitor que a gente almeja formar, mas, acima de tudo, que a gente almeja ser também, né, Ana? Então, acho que aí a Ana pode dar a opinião dela sobre essa questão do digital também. Eu confesso que também vou no mesmo caminho que a Diana, estava falando agora hoje, Diana, a gente estava conversando sobre isso, de pensar bastante o livro a partir da materialidade. Então, acho que o livro... E o objeto livro tem sido, sobretudo, que eu olho muito para as infâncias, olho para como a leitura é feita com os bebês e com as crianças, penso na leitura dos professores, das professoras nesse campo. Então, tenho muito mais pensado sobre essa materialidade, sobre a importância desse livro enquanto objeto estar ali, até porque, quando pensamos na infância, uma das coisas que nós temos defendido nas escolas é realmente redução de telas. E eu sei que o livro digital ele não está nesse mesmo lugar daquele vídeo que pode ser apresentado, não é necessariamente isso. Mas a gente tem cada vez mais tentado resgatar esse processo do objeto em si. Então, eu não sei como pensar o livro digital nesse universo ali, pensando nas infâncias, sabe? Ainda estamos caminhando muito nesse campo da materialidade do livro, enquanto objeto sensorial, até pensando nos bebês e nas crianças. Então, a gente trabalha muito no propósito de sensibilizar as professoras e os professores para terem mais atenção até ao livro, para além do conteúdo, mas para todos os aspectos que são ali constituídos. Então, o papel, a fonte, a ilustração, a textura, tudo isso acho que é um caminho que que nós estamos, e é por ele, por enquanto, que nós estamos caminhando. Não sei se é bem esse caminho, essa resposta cabe, mas é por aí que temos pensado sobre isso. Obrigada, Ana. Obrigada, Diana. Alguma questão de vocês? Então, eu vou prolongar um pouquinho essa questão. Eu acho que, efetivamente, há uma identidade material do livro, que ela é só facilmente simulada no livro digital. Claro que o livro digital tem capa, que o livro digital tem ilustração. E é curioso, porque esses aspectos visuais do livro, na minha longa experiência, são os aspectos que desqualificavam, até um certo tempo atrás, a literatura infantil. Dizia-se, mas eu fiz um doutorado sobre literatura infantil para espanto geral. Acho que foi o primeiro doutorado sobre o assunto defendido na USP. E as pessoas diziam, mas você vai mesmo trabalhar com esse livro de literatura infantil? Isso é um livro que tem uma opção de figurinha. O
o texto é que importa no livro. Literatura vem de litera, que é letra, que é. E hoje o visual tem uma importância fantástica. E a Ana levantou os vários aspectos pelos quais uma alfabetização da materialidade do livro precisa dar conta, né? Então, eu acho que a gente está no momento que eu, às vezes, penso assim, né? Quando Gutenberg inventou a imprensa, deve ter sido um auê completo. Como letra impressa, um livro reproduzido, não tem a marca digital da caligrafia. E a gente está num momento também de mudança radical da materialidade, da tecnologia envolvida na produção do livro. No entanto, o livro mantém a mesma aura que ele sempre manteve, né? E quando eu provoquei aqui um pouquinho, falando do Instagram e das redes sociais, vou falar por mim, né? Eu sou viciada no livro impresso, mas eu tenho o maior entusiasmo quando eu aprendo com os meus alunos. Então, eu levo lá um texto e projeto na tela. Eles não têm a menor ideia, eles pegam o celular deles, focalizam o texto, e a discussão que eles fazem é pelo texto digital, não é pelo texto impresso que eu eventualmente xeroquei e distribuí. Então, eu acho que a gente está num momento de mudança. Eu fico muito contente disso, porque eu tenho uma neta e, de vez em quando, ela olha para mim e fala assim: não é assim, viu, vovó? Você não sabe. E é verdade, a vovó não sabe. Eu acho que, num certo sentido, todos nós, professores, precisamos mudar um pouco de categoria. A gente precisa frequentar esse mundo digital como os professores do tempo anteriores ao Gutenberg precisavam começar a ler lá a edição da Bíblia que ele fez em 2 colunas, etc. e tal. Não sei. Mas me entusiasma muito a ideia de que tem alguma coisa nova para a gente ver e para a gente levar para os jovens. E eu acredito nisso, Marisa, porque também, se a gente pensar, os próprios livros hoje impressos, eles também recuperam estratégias que são do digital. Quando a gente vê, por exemplo, alguns livros que eles seguem a ideia dos hipertextos, né? A leitura sugere que você esteja ali diante de um cenário igual do hipertexto. Então, acredito que nós estamos num momento de contaminação entre essas áreas, e o que é bom, né? Porque a gente não está falando de um excluir o outro. Eu acho que a ideia da convivência de ambos é desejável. Eu sempre brinco, eu falo que é bom é ler. Depois você aprende a ler, você lendo já está bom, depois a gente vai aí discutindo se é, né? Eu falo que eu sou apaixonada por cheiro de livro, então eu não consigo imaginar só aquela virar a página assim, né? Agora, acho que a Marisa já vai abrir para as perguntas. Eu queria também só fazer uma colocação que eu acho importante aqui a gente registrar, que é o quanto essa formação do professor quanto leitor, claro, é disso, né, que é isso que a gente deseja, que todos nós sejamos leitores, mas que o professor também não possa ser responsabilizado como o único, né, que é o responsável pela formação desse leitor. A gente sabe o papel importantíssimo que as bibliotecas desempenham, que a família desempenha na formação de um leitor, e que os outros próprios professores de outras áreas também desempenham na formação desse leitor. Às vezes me incomoda muito quando as pessoas falam: o professor de língua portuguesa é o culpado, porque o fulano não sabe ler. Não, mas você é professor também, e todo professor tem como base, a gente sabe, a leitura é importante em qualquer área. Então, só para a gente registrar, porque senão dá a impressão que nós somos sempre, né, aqueles que não estamos cumprindo com o nosso papel. Complementando isso que a Diana falou agora, do papel do professor, da professora, nós temos experiências muito interessantes na rede de unidades que buscam mesmo essa interlocução com a comunidade, que vão nas bibliotecas, vão trazer. Então, essa é uma responsabilidade de todos, né? Pensar nos bebês e nas crianças. Falo muito bebês e crianças porque educação infantil, nós ressaltamos muito esse lugar de que bebês e crianças não são estudantes,
são bebês e crianças lá vivenciando na educação infantil, e de que vão buscar essa troca com outros, e com as famílias, inclusive. O trabalho que muitas unidades da rede têm feito de trazer as famílias para dentro da escola, para ler, junto com as crianças e com os bebês, para levar os livros para casa, que não fica só naquela questão de leva um livro na sexta-feira e retorna na segunda, mas um trabalho sério mesmo de trazer a família para perto, de querer saber o que a família lê, conhecer, e que esse trabalho seja coletivo, não fique só na responsabilidade dos professores e, claro, pensando também na política pública, que precisa dar conta que livro na escola, chegar o livro na escola é só o começo, tem muito mais a ser feito por aí. Acho que a gente passa agora para algumas questões que chegaram aqui. Primeira delas, atuo como voluntária em um projeto de apoio e incentivo à leitura, em que faço, uma vez por semana, leitura em voz alta com alunos de uma escola estadual. Uso o espaço da sala de leitura da escola para essa atividade. E o que percebo é, a alocação para cuidar da sala de leitura de professores readaptados, sem nenhuma relação com a leitura, e que desconhecem o acervo existente. Como trabalhar a formação dos profissionais encarregados das salas de leitura? O espaço é chamado de sala de leitura porque não há biblioteca nem bibliotecário na escola. É uma questão fundamental. O cara que não pode dar aula, lá vai para a biblioteca. A ideia é que você não precisa de nenhuma formação específica, nenhum interesse mais específico para cuidar da leitura. Eu acho que eu vou ler as perguntas e depois a gente retoma. A falta de maior repertório dos docentes é fruto de estruturas econômicas e burocráticas cada vez mais exigentes, que adoecem os doentes, que adoecem os docentes por seu excesso de prioridades. Partilho, a partir de experiência, 2 dicas. Entregue a burocracia aos burocratas. Preencha formulários e planos quem os exige. As fichas, a porta da sala. Ao fechar a porta da sala, exerça o poder e leia literatura em voz alta. Ler o texto literário é mais importante do que o discurso sobre o literário. Para ler mais, prepare as aulas com textos mais breves, poemas, contos e crônicas desconhecidos, no que apenas obrigado a ler para não apenas seja obrigado a ler para preparar aula, e é assim que nos tornamos professores mais leitores. Quais os desafios principais e as potências da formação do professor como leitor e formador de leitores? Como construir a cultura leitora entre professores? A resposta a isso merece o Prêmio Nobel de Literatura, com toda certeza. Fica com vocês. Então tá, vamos, pode. Marcou muito essa primeira pergunta para mim, que veio em relação ao professor readaptado, que está lá na sala de leitura e, de repente, é uma professora que não tem, de fato, uma formação em literatura e está lá na sala de leitura. Eu acho que o nosso olhar para os professores readaptados ele precisa ser ressignificado. Falo nós, enquanto quem está lá na escola mesmo, porque esse é um papel... Temos que lembrar o quê? Que quem é essa professora e o professor readaptado? Acho que, de repente, vale a pena só contextualizar aqui brevemente, para quem não é da rede e não sabe o que significa isso, é aquela professora ou aquele professor que, por algum problema de saúde, não pode mais estar com os bebês e com as crianças ou com os estudantes, tem algum impedimento físico, alguma questão de saúde, mas essa pessoa não precisa ficar de licença médica afastada, ela pode continuar exercendo outra função na escola. Então, cabe à gestão dessa escola encaminhar melhor o papel, o trabalho dessa professora ou desse professor. Se
essa pessoa está lá na sala de leitura e ela, de repente, não tem essa formação, penso que é um trabalho de gestão. Vou falar uma coisa aqui que, de repente, pode não ser resposta nenhuma, tá? Não é a sua resposta que vai dar uma solução, mas é que o problema, eu acho que, na verdade, é outro. A professora e o professor de adaptado, ele tem, sim, uma função na escola muito importante. E se a sala de leitura é o lugar que eles estão, talvez falte esse trabalho anterior de quem vai apoiá-los em se formar para estar ali. E é totalmente possível. Estou olhando aqui porque eu lembrei de uma situação de uma professora que eu conversei recentemente, e é exatamente essa situação dela. Ela está readaptada, está em sala de leitura, está produzindo um trabalho incrível. Por quê? Porque ela está se debruçando sobre o acervo, então eu não quero colocar responsabilidade nela especificamente. E também para a gente pensar que essa professora, esse professor pode, sim, se formar para estar ali, se essa não for a função principal. Professor e professor readaptado pode ocupar qualquer lugar dentro da escola, mas vai ser um trabalho formativo para apoiá-la nesse lugar. Acho que é isso. E eu vou retomar depois outras perguntas, porque eu acho que eu fui esquecendo um pouco, conforme a Diana trouxe o dela. E eu queria só também, gente, esclarecer algo que é muito diferente o que se chama de sala de leitura na rede municipal de São Paulo, desse nome que tem sido usado em outros espaços, em outras escolas, que de fato não tem uma biblioteca, tem uma sala com nenhuma infraestrutura, não tem um profissional habilitado e que recebe esse nome também. Então, acho que é importante fazer essa distinção. Por quê? Na sala de leitura da rede, eu posso falar isso porque trabalhei como assessora durante 2 anos desse projeto. Se trata de um ambiente que é preparado para isso, que tem um professor que está continuamente sendo formado para estar neste espaço e pelo qual todos os alunos da escola circulam semanalmente. Então, não é um espaço em que quer se tirar o lugar do bibliotecário, não é. Isso é o que acontece nas escolas que eu disse primeiro, que não é uma sala de fato de leitura, só recebe esse nome, e aí é uma forma de não ter o bibliotecário, não ter mais um gasto, tá? Então, acho que a gente tem que fazer essa distinção quando a gente fala de sala de leitura na rede municipal de São Paulo, que infelizmente não é a realidade do nosso país. Agora, retomando uma outra questão que me chamou muito a atenção, que é a burocracia, de fato, né? Se despende muito tempo desse professor preenchendo relatórios, fichas, formulários, que é um tempo muito precioso que ele poderia utilizar para a leitura. Então, eu concordo plenamente com quem fez essa observação. Agora, eu acredito que a gente tenha que usar algumas estratégias também dentro da sala. Eu adorei essa ideia de falar assim, ó, quando você fecha a porta da sala, eu sou dessas, eu falo, você faz a revolução ali dentro, você, né, questiona o sistema ali dentro. E como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, levando de fato literatura para as nossas aulas, sem necessariamente, não precisa falar assim, tem que ser o dia da leitura, todo dia é dia de leitura. Você tirar 15 minutos da sua aula e fazer a leitura de um texto, isso muda já a percepção daqueles que estão ali. Eles ficam na espera de receber esse texto. É assim que a gente começa. E ler pelo prazer, não é ler para falar, porque senão eles ficam esperando o que vai fazer com o texto. Não, é despertar esse prazer pela leitura. E eu também gosto muito de uma ideia que tem sido desenvolvida na rede, que é, primeiro, os clubes de leitura. Como o nosso tempo é muito restrito e a gente tem que passar grande parte do nosso tempo, às vezes na escola, cumprindo aqueles horários que não são de aulas, por que não instituir essa possibilidade de que entre as pessoas da escola se tenha um clube de leitura? E não estou dizendo só entre professores, a gente pode pensar nas pessoas que estão na administração, quem está na limpeza, quem está servindo a merenda, porque o que a gente quer é formar uma comunidade leitora.
E, nesse sentido, tem uma prática da rede que eu gosto muito, que é deixar livros disponíveis em todos os espaços, para que as pessoas não tenham aquela burocracia de peguei o livro, tenho que assinar, tenho que preencher, tenho que fazer cadastro. Não. Mas e se o livro sumir? Que bom. Né? Se o livro sumiu, significa que alguém está lendo, significa, é como, e se o livro estragar? Que bom, significa que ele foi muito manuseado. Então, acho que a gente tem que pensar em poder otimizar o tempo que a gente tem dentro da escola para que se torne esses espaços que a gente possa compartilhar com os nossos colegas também essas leituras. Quer complementar, Bárbara? Ana, você tem mais? Pensando aqui nessa distribuição dos livros, Diana, que você falou, dessa prática da rede, de pensar nessa formação da professora, do professor leitor, nós temos, sim, esse acervo, e muitas unidades têm trabalhado esse clube de leitura com professoras. Outro dia eu visitei uma unidade que eu achei incrível a proposta, que foi na entrada, onde as famílias passam para levar os bebês e as crianças, todos os livros que são disponíveis para o clube de leitura, que a gente chama de para professores, mas, na verdade, a gente amplia ainda mais esse olhar, que é para educadores e educadoras, contando com todos da escola, mas essa estante está ali disponível, onde as famílias passam também, e que as famílias possam pegar esses livros, devolver, sem necessidade dessa burocracia. Então, a gente vai desburocratizando esse lugar, porque essa burocracia ela chega, sim, de alguma forma, indiretamente, lá na leitura que é feita com os bebês e com as crianças, quando a professora pensa que ela tem que fazer uma atividade após. Isso também está ali, porque eu tenho que registrar, eu tenho que documentar, então preciso ter algo palpável. E você chega e fala, não, a leitura é você e o livro. Você não precisa de nada mais do que isso. Você, sua voz, sua presença, sua mediação, sua preparação. Então, nós vamos... É curioso, né, porque essa burocratização ela vai chegando em lugares onde não era preciso. Então, vamos desburocratizar em diversas possibilidades, até ao ler no parque, no bosque, com as crianças. Enquanto algumas brincam, a professora senta lá e lê com as outras. Isso são atitudes para ir desconstruindo esse lugar da burocracia. Muito obrigada. Eu acho que a gente teve aqui uma experiência extremamente interessante, cheia de sugestões práticas, né? O que fazer para formar leitores dentro da escola. Acho que tanto a Ana quanto a Diana, além delas rimarem, elas nos trouxeram excelentes sugestões de como trabalhar a questão da leitura na escola. Eu acho que a gente ainda tem pouquíssimos minutos, mas eu queria saber se mais alguém tem uma pergunta que engasga na garganta e que, se não fizer agora, não vai nem conseguir comer a pizza da noite. Nada? Então, muito obrigada, Diana, muito obrigada, Ana, muito obrigada a todos vocês, e a gente se vê por aí fuçando nos livros. Boa noite. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Muito obrigada.